O Brasil é um dos poucos países que equipara uma doação de interesse público a uma herança ou uma transmissão privada. Não faz sentido nenhum ser tratado da mesma maneira. Quer dizer, se eu tiver um determinado patrimônio e doá-lo ao meu filho, eu tenho o mesmo tratamento tributário do que se eu doá-lo a uma organização que está trabalhando pelo bem público em qualquer tema. As organizações sociais, elas são responsáveis por garantir o desenvolvimento crítico, da massa crítica de uma sociedade. Não existe governo progressista suficiente sem sociedade civil organizada. Ela é fundamental para o fortalecimento da nossa democracia. Uma teia que move no dia a dia esses esforços todos. O ITCMD, ele nasce sobretudo como imposto sobre herança, né? Imposto sobre sucessões, né? E as doações passam a ser também abrangidas por esse imposto, uma forma de evitar uma certa elisão fiscal que poderia acontecer se eu, em vez de deixar um patrimônio apenas para quando eu morresse, que fosse ser transmitido para os meus herdeiros, eu doaria aquilo em vida e evitaria, né, o ônus do pagamento desse tributo. Para herança, comparativamente com outros países, o ITCMD é baixo, né? 4% a 8%, comparativamente com outros países, é um valor bem baixo. Agora, para a doação, a gente não deveria pagar, porque, afinal de contas, você está contribuindo para um bem público. Você não devia ser punido por doar, você devia ser incentivado. O grande problema que nós temos no Brasil é que nós não diferenciamos as doações para fins exclusivamente privados, ou seja, por exemplo, de um pai que doa para um filho, daquelas doações de interesse público, em que eu dou por uma causa, por uma organização de interesse público, na qual não vou ter um benefício privado. A lógica do imposto, da contribuição é essa, a gente arrecada e depois vai transformar isso em serviços públicos, política pública. Acho que se você está falando, não, eu estou pegando o meu recurso, eu estou doando ele integralmente para uma finalidade pública, você não deveria pagar. A complicar, quer dizer, além do custo financeiro do tributo, o ITCMD é um imposto estadual, o que significa que nós temos no país 26 legislações diferentes, mais a do Distrito Federal. A gente trabalha com arredondamento de centavos em compras, então as pessoas vão fazer uma compra em algum produto, ou numa loja física, ou agora em lojas virtuais, a gente está entrando no mundo online, e podem arredondar os centavos, essa pequena diferença é doada para organizações sociais. A gente adquiriu, junto com o apoio do Escritório de Advocacia, um know-how de como fazer doação em cada estado, que é muito específico, que você fala, meu, que loucura, mas é porque realmente tem estados que se você doar R$1, nós somos obrigados a recolher 4% de imposto no mesmo dia. Isso inviabiliza a nossa operação em vários estados, em 10 estados hoje. Se isso coloca tamanha instabilidade no campo da sociedade civil, é em troco do quê? Quanto o Estado tem arrecadado de ITCMD? Alguma coisa que justifica criar essa constante ameaça no campo da sociedade civil? Aqui em São Paulo custaria 24 milhões de reais conseguir retirar esse desestímulo a doações de recursos privados ao conjunto das organizações da sociedade civil, né? Eu acho que em termos de custo-benefício, talvez fosse um dos melhores investimentos que qualquer governo poderia fazer. Eu acho que a gente tem um primeiro caminho fundamental, que é no âmbito dos estados, né? As organizações, os setores de investimento social privado, os atores que acompanham essa temática, poderem buscar caminhos de reconhecimento da natureza distinta daquelas doações em relação às doações privadas e a transmissão por herança, e, portanto, conseguir aprovar legislações estaduais que reflitam isso, produzindo avanços nessa direção.
Os dados que a gente já consegue ter em mãos hoje mostram que cria-se toda essa parafernália, sujeita-se as organizações a um conjunto de burocracias enormes, além do próprio custo do imposto, para no final do dia o que aquilo gera em termos de receita tributária é algo muito ínfimo e irrelevante na composição dos orçamentos públicos, né? Eu acho que essa é mais uma evidência do anacronismo que nós seguimos tributando doações de interesse público no Brasil.